boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada aí para quem tá de madrugada. Turma dele trabalho 1. Vamos dar continuidade aqui para gente terminar o plano 7 hoje. Hoje a gente termina esse plano 7. Na verdade, hoje a gente termina a duração do trabalho, né? Já foi muito tempo nesse assunto. Então, aulazinha 20, né? 20 ou é 21? Acho que é 20. Aula 20 aí sobre duração do trabalho. Bom, na aula passada a gente viu, acho que é 21, viu? Depois a gente viu. Mas na aula passada a gente viu aí a respeito do assunto intervalo intrajornada, ou seja, é aquele intervalo que vai existir para repouso e alimentação do empregado durante uma jornada de trabalho, ou seja, durante o dia ele tem um intervalo intrajornada. Hoje a gente vai começar a aula vendo o intervalo interjornada, tá? É aquele intervalo que é descrito no artigo 66 da CLT, é aquele intervalo entre duas jornadas, ou seja, encerra em um dia começando no dia seguinte, tá? Intervalo interjornadas, aquele que encerra em um dia e vai começar no dia seguinte. Então, esse intervalo interjornadas, entre duas jornadas de trabalho, está descrito no artigo 66 da CLT. E quer dizer o seguinte, que a cada jornada de trabalho, o empregado deve ter um descanso mínimo de 11 horas ininterruptas. Tá? A cada jornada de trabalho, ele deve ter aí um descanso, tá? Ou seja, uma desconexão do seu trabalho de 11 horas, tá? Consecutivas ou ininterruptas, ou seja, não podem ser fracionadas, tá? Tem que ser no mínimo, se for mais melhor, no mínimo de 11 horas consecutivas vai ser o intervalo interjornadas, ou seja, entre duas jornadas, um intervalo mínimo aí de 11 horas, tá? Isso significa o quê? Significa o seguinte, se o empregado terminar o trabalho às 5 da tarde, sair do seu trabalho às 5 da tarde, ele só pode retornar para esse trabalho no mínimo 11 horas depois das 5 da tarde que ele saiu no dia anterior, tá? Então, se ele sai às 5 da tarde, ele só pode retornar para o trabalho no mínimo às 4 da manhã. Se ele retornar antes das 4 da manhã, ou seja, no dia anterior, não está tendo respeitado esse intervalo mínimo de 11 horas ininterruptas. Ele não vai estar tendo respeitado esse intervalo mínimo de 11 horas ininterruptas. E qual a consequência para esse desrespeito? O empregador vai lhe indenizar, né, essa ausência do intervalo completo como hora extraordinária. Tá? Recapitulando. E qual é a consequência, né, para o empregador que não paga, né, que não respeita esse intervalo mínimo? Ele vai indenizar, tá, o empregado como hora extraordinária. Não entendi, Tiago. Vamos supor que ele começou a trabalhar, saiu do trabalho às 5 da tarde e retornou para o trabalho às 3 da manhã. Ele deveria retornar no mínimo 4. Retornou às 3, ou seja, ele só teve um intervalo entre duas jornadas de 10 horas. Ele só teve um intervalo aí entre duas jornadas de 10 horas, tá? Então, o intervalo era para ser de no mínimo 11. Ele só teve um intervalo de 10, então essa uma horinha aí vai ter que ser indenizada para um empregado como hora extraordinária, tá? Essa uma horinha aí de ausência de intervalo, ela vai ser indenizada para o empregado como hora extraordinária, tá? Então, ficou 9, ficou 8, ficou 7, não tem problema. Tem para o empregador. Por quê? Porque vai indenizar o empregado, tá? Como hora extraordinária. Então, ele vai indenizar aquele ausência de intervalo interjornada. Então, é no mínimo 11. Pode ser mais, Tiago? Pode. Tá? Pode. Não tem aquele que trabalha 12 por 36, ou seja, ele trabalha 12 horas ininterruptas e goza de 36 horas de descanso? Então, são 36 de intervalo entre duas jornadas. Válido, tá? É válido, né? O natural é que quem entra às 8 sai às 17 tem um intervalo muito maior do que 11. Tem um intervalo muito maior do que 11. Mas a CLT, ela fala em mínimo, não fala em máximo. Ela fala em mínimo. Então, quem não tiver ou não respeitar esse intervalo mínimo, vai indenizar o empregado, né, por aquilo que deixou de completar as 11 horas como hora extraordinária. Beleza? Então é o artigo 66, tá?
que vai fundamentar aí o assuntozinho intervalo interjornadas, tá? Recapitulando, intervalo interjornadas é o tempo necessário para descanso do empregado entre duas jornadas consecutivas, encerrando o trabalho em um dia e iniciando o trabalho no dia posterior, tá? Então, esse intervalo vai ser de, no mínimo, 11 horas por cada descanso, certo? É um tempo aí razoável para que o empregado vá ter a sua convivência, ir para casa, durma, né, descanse, né, de 6 a 7 horas por dia, aí, que são recomendáveis, conviva com sua esposa, com a sua família, com o seu marido, enfim, esse é um tempo de desconexão do trabalho, tá? É um tempo de desconexão do trabalho, não existe aquilo aí. Vamos encerrar por hoje, amanhã a gente continua, né? E aí, o que a gente poderia fazer, a gente vai fazer amanhã com a cabeça melhor, cabeça mais fria, que já trabalhamos até que 8, 9, 10 horas por dia, já não está conseguindo pensar direito. Então, ó, se desconecta do trabalho, deixa o trabalho em casa, vai para casa, vai descansar, vai fazer uma atividade física, vai se alimentar, vai fazer o que for, e no outro dia, quando retornar, aí já vem com a cabeça mais tranquila e tal. Quem não fornecer esse intervalo, quem não respeitar, né, seja só der descanso ao empregado de 10, 8, 9 horas entre duas jornadas, vai pagar aquilo que deixar de faltar às 11 horas como hora extraordinária, tá? Então, olha aqui, esse intervalo é também respeitado, ou seja, ele deve também ser respeitado. Intervalo mínimo aí de 11 horas, tá? Esse intervalo deve ser respeitado. Se não for, vai indenizar aí o intervalo como hora extraordinária, certo? Vai entender o que está faltando, né? Aquilo que está faltando aí vai indenizar como hora extraordinária. Beleza? Outro assuntozinho agora que vai dar fim, né, ao último ponto, o último tópico, o assunto do plano 7, né, que diz respeito à duração do trabalho, que é o repouso semanal remunerado, tá? Repouso semanal remunerado, que é um direito constitucional do trabalhador. Está lá disposto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, tá? Que o empregado tem direito a um repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, tá? Preferencialmente aos domingos, o empregado tem direito a esse repouso semanal remunerado. Então, a Constituição Federal foi a primeira a falar disso? Não. A Lei 605/49, 605/49, depois alterada em 2000, tá? Depois alterada em 2000, foi a primeira a trazer ou a tratar do repouso semanal remunerado. E o que é esse repouso semanal remunerado? É que após uma semana de trabalho, o empregado tem direito a um descanso recebendo por esse descanso. Tá? Após uma semana de trabalho, ele tem direito a esse descanso recebendo por esse descanso. Ou seja, ele vai receber o repouso semanal remunerado. Tá? Então, ele vai receber pelo descanso, certo? Ele vai receber por aquele dia de descanso. Então, o repouso semanal remunerado é devido ao empregado, tá? Vai ser devido ao empregado pelo descanso, tá? Pelo descanso, ou seja, o empregado vai ter aquele dia contabilizado no seu salário e descansou. Ele vai ter aquele dia contabilizado na sua remuneração, porque a remuneração é mensal, né? A remuneração é mensal, então ele ganha pelo dia descansado também. Esse dia deve ser remunerado, por isso que o nome é repouso semanal remunerado. Aí a Constituição fala preferencialmente aos domingos. Aí ela fala preferencialmente aos domingos, mas isso precisa ser necessariamente todo domingo? Vamos ver. O artigo 68 da CLT, ele disciplina também o trabalho aos domingos. E aí ele diz o seguinte, que o trabalho no domingo, seja total, a jornada total ou parcial, sempre será submetida à previsão prévia da autoridade competente em trabalho. Então, é a autoridade competente em trabalho que, no início lá da reforma trabalhista, seria o Ministério do Trabalho e Emprego, que autorizaria o trabalho ao domingo. Então, ela dizia se aquela atividade é ou não passível de ser, né, de trabalhar ao domingo. Quem é hoje a autoridade competente em trabalho? O Ministério da Economia. Afinal de contas, né, o Ministério do Trabalho foi incorporado ao Ministério da Economia. E o Ministério da Economia tem uma relação hoje de atividades consideradas essenciais, claro, vamos tirar um pouco essa época da fase da pandemia, mas de atividades consideradas essenciais que podem funcionar aos domingos. Essa relação veio logo depois dessa alteração de competência administrativa. Então, hoje o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem uma relação de atividades consideradas essenciais
e que podem, né, ou seja, que o empregador dessas atividades, ele está autorizado a trabalhar nos domingos. Supermercados, postos de gasolina, delicatessen, né, e por aí, tá? Então, alimentação, tal, do negócio. Essa permissão, né, no regulamento dessa permissão, e a entidade municipal, né, estaria atrelado, porque antes a competência era do município, através de lei, para disciplinar o trabalho aos domingos. Então aí a competência foi abarcada, tá? E o município, ele pode sim, de fato, né, dizer que aquela atividade não pode ser exercida em seu município, porque essa competência seria funcional, né, do município, que aquela atividade o município pode, por lei municipal, disciplinar. Tá? Mas a autoridade competente é quem diz, olha, eu tenho uma relação. Se no seu município essa não pode, ou pode ser assim, é com você. Agora só o município só pode fazer isso com a competência legislativa. Ou seja, só através de lei é que o município vai dizer se aquela atividade pode ser exercida ou não. Apesar da autorização e competência de trabalho. Então, são competências diferentes. O Ministério do Trabalho e Emprego, no caso, hoje ligado ao Ministério da Economia, ele dá uma relação de atividades consideradas essenciais. A entidade municipal, né? A entidade municipal, uma vez silente, aquela atividade pode ser desenvolvida. Porém, a entidade municipal tem competência legislativa dentro da sua região para dizer se aquela atividade considerada essencial, a seu ver, é ou não, ou seja, deve ou não funcionar no seu município, aos domingos ou feriados, tá? Então, a gente tem uma junção aí das duas competências, no caso, a competência nacional, a competência da União é para disciplinar que aquela atividade pode funcionar no domingo, mas o município é que detém a última palavra. O município acaba detendo a última palavra para, em matéria de repouso, dizer, olha, essas atividades podem ou não ter, certo? Então, a gente tem que ter essas duas aí, que geralmente os municípios todos, eles elencam, acabam seguindo a competência nacional. Tá, Tiago. E se o empregador não conceder o repouso ao empregado remunerado? O que acontece? Aquele empregado, ele trabalhar, porque assim, o repouso ele deve ser preferencialmente aos domingos, mas a gente vai ver aqui, tá, que a gente tem leis que autorizam o trabalho aos domingos. No caso, a lei 11.603/07, que a lei do repouso semanal remunerado foi alterada por essa lei, tá? Então a lei 11.603/07, ela diz que, no seu artigo 6º, que fica autorizado os trabalhos ao domingo nas atividades de comércio em geral, observada a legislação municipal, viu? A gente tem que observar as duas coisas, tá? Observar a legislação municipal. Aí ela diz que o repouso ele deve coincidir pelo menos com um domingo a cada 3, tá? Então, a cada 3 domingos trabalhados, o empregado tem que ter um coincidindo com o seu repouso na semana, tá? A cada 3 trabalhados, o empregado deve ter um coincidindo aí com o seu repouso na semana, certo? Respeitadas, é claro, as normas de direito do trabalho e também os acordos de convenção coletiva. Então, a lei disciplina, olha, você quer trabalhar os domingos, tá, mas pelo menos um a cada 3, o empregado goze aí de seu devido descanso. Ainda assim, tratando, né, no caso do repouso semanal remunerado, eu digo que ele é remunerado, mas se o empregador não concedeu esse repouso ao empregado, ou seja, se o empregado trabalhou no domingo, certo? Olha, trabalhar no domingo não é proibido, a gente já viu situações em que o trabalho pode ocorrer, atividades essenciais, atividades que o Ministério da Economia disciplina como que pode funcionar aos domingos e tal, tá? E desde que a legislação municipal também assina em matéria competente, discipline, ou seja, eu posso ter esse exercício de atividade no domingo. O que é que eu vou ter que observar? É que pelo menos um domingo a cada 3 o empregado aí possa obter o seu descanso. Tá, beleza. E se o empregador não conceder esse descanso, ou eu não tiver uma atividade, o empregador desrespeitar a legislação municipal e o empregado trabalhar naquele dia, que seria o dia do seu repouso? Bom, se ele não tiver um descanso compensatório na semana, certo? Ou seja, ele trabalhou no domingo, mas descansou no sábado. Ele teve um repouso semanal remunerado. Mas vamos dizer que ele não tenha esse repouso, tá? O empregador não respeitou esse repouso semanal remunerado. O que é que vai acontecer, Tiago? Então, aí esse empregado, ele vai receber aquilo que a gente chama de dobra salarial, tá? Ele vai receber aquilo que a gente chama de dobra salarial. Cada hora
dessa trabalhada no dia do repouso vai ser paga com adicional de 100%. Cada hora trabalhada dessa no dia do repouso vai ser paga com adicional de 100%. É o que a gente vai chamar de dobra salarial. Por que, Tiago, dobra? Porque é o seguinte, gente. Porque aquele dia seria dedicado ao descanso do empregado. Ele já, sem trabalhar, ganharia. E ele trabalhando tem que ganhar 2 vezes. Uma pelo dia que ele ganharia já sem trabalhar. E como está trabalhando, tem que ganhar de novo. Por isso que ele recebe aí, né, essa chamada dobra salarial, né, ou dias dobrados, né, são os repousos, os dias dedicados ao repouso trabalhado. Aí ele vai receber em dobro, tá? Então, claro, desde que não tenha um descanso compensatório, porque se eu tiver um descanso equivalente a outro dia, seria injusto o empregador, né, pagar 2 vezes, mas desde que eu não tenha o descanso compensatório, o que seria isso? O cara trabalhou de segunda a sábado e no domingo trabalhou também, sem um descanso compensatório. Vocês podem pensar até que não, mas isso acontece, tá? Isso acaba acontecendo. Então ele trabalhou no sábado, mas ele trabalhou de segunda a sábado e no domingo também. Sem descansar nenhum dia nessa semana, o que vai acontecer? Ele vai receber as horas do domingo de forma dobrada, o que a gente vai chamar de dobra salarial. Por que o dobro? Porque ele recebe já por ter descansado domingo, já deveria receber, e ele vai receber pela falta, né, do descanso, ou seja, por ter trabalhado efetivamente no domingo, ele vai acabar recebendo essas horas de forma dobrada, o que a gente chama de dobra salarial. É a ausência da concessão do repouso semanal remunerado ao empregado. Então, a ausência de compensação do repouso semanal remunerado ao empregado dá direito a esse empregado a receber a chamada dobra salarial, ou esse domingo ele vai receber em dobro, tá? Esse domingo esse empregado vai acabar recebendo em dobro. E nos feriados, Tiago, se ele trabalhar? Bom, veja, o artigo 70, ele diz que é o seguinte, que é vedado ao empregado trabalhar nos dias feriados religiosos, nacionais e religiosos, nos termos da legislação própria, da própria legislação que define quais são os dias nacionais de feriado. Se vocês observarem, a gente tem anualmente, né, tem uma lei nacional que disciplina que naquele ano posterior qual vai ser os dias de feriados, né? O Dia Nacional do Trabalho, o dia 12 de outubro e tal. Aí ele sai em uma lei, uma lei federal, que a competência é matéria federal, e sai uma lei, a União vai edita uma lei para dizer quais são os feriados do ano seguintes. E se o empregado trabalhar nesse dia, Tiago? Bom, se o empregado trabalhar no dia dedicado ao feriado, ele também vai receber a chamada dobra salarial. Por quê, Tiago? Porque o feriado nacional, ele deve ser remunerado já por natureza. O empregado não trabalha e recebe. Tá? O empregado não trabalha, a ideia é a mesma do repouso. O empregado não trabalha e vai receber. Tá? Ele está ali no dia do feriado, ele não vai trabalhar e não vai receber. Ou ele vai receber. Como ele trabalhou nesse dia, que é um dia de feriado nacional, ele recebe em dobro, vai ter que receber de forma dobrada, mesmo exemplo de lá do repouso semanal remunerado. Tá? Mesmo exemplozinho aí do repouso semanal remunerado, né? Então vai ter direito a receber essa hora dobrada pelo empregador por ter trabalhado no dia que era um feriado nacional. Tá? Professor, e se o empregado faltar de forma injustificada um dia na semana, tá? Ele pode ser que ele falte aí de forma injustificada um dia na semana. O que é que acontece? Bom, gente, né? Isso é também sabido, está na Lei 605/49, que se o empregado falta um dia na semana de forma injustificada, aí ele vai perder aquele dia vai ser descontado e ele vai perder também, ou seja, vai ser descontado desse empregado o repouso, certo? Desse empregado vai ser descontado o dia do repouso remunerado. Então vamos imaginar, o empregado trabalha de segunda a sábado, aí no domingo é repouso dele, e aí quando foi numa quinta-feira ele perdeu. Tá? Não foi trabalhar, não sei o que, não foi trabalhar, não justificou, ou seja, perdeu a quinta-feira. O empregador vai descontar o dia da quinta-feira desse empregado, certo? Vai lá, ele desconta a quinta-feira, descontou a quinta, tranquilo, mas o repouso do domingo, que ele já descansou na quinta, ou seja, teoricamente, né, porque ele não trabalhou e não justificou a ausência, o repouso do domingo, ou seja, aquele que ele iria pagar para ele descansar no domingo, ele vai descansar, ou seja, ele não vai ser forçado a trabalhar no domingo, mas
ele vai perder o dia do repouso, ou seja, o valor do dia do repouso, ele vai perder, vai ser descontado, por isso que se diz, né, que se desconta em dobro, ou se desconta de forma dobrada. Ele vai perder o dia que ele faltou de forma injustificada e ele vai perder também o dia, o valor do domingo, certo? Ele vai perder o valor do domingo porque já descansou, tá? Porque já descansou de forma ali inadvertida, injustificada, não foi trabalhar, perdeu também o dia do repouso, beleza? Então, aula 21 aí, né? Uma aula um pouco mais rápida, mas é só para a gente não começar outro assunto sem encerrar esse. Então, terminamos aqui duração do trabalho, tá? Assuntos relacionados à duração do trabalho, a gente acabou, né, isolando. Lembrem, né, dos intervalos, lembrem aí dos pagamentos dobrados, do repouso, preferencialmente ao domingo e tal. Aí, os artigos de lei estão lá no plano de aula 7, a gente tem. E aí vocês acabam recapitulando. O assunto é fácil, tem que ser estudado só, né, de forma mais calma, tá bom? Então, próxima aula a gente já entra com outro assunto, férias e 13º salário. Valeu, abraço.